Muito bem, irmãos. Nós vamos hoje dar sequência à nossa série expositiva no livro do profeta Ageu e hoje chegamos à nossa terceira mensagem e vamos passar para o capítulo 2. Vamos percorrer hoje um trecho do capítulo 2 e para mais uma palavra profética trazida pelo profeta Ageu, nesse livro tão pequeno de apenas 38 versículos, sendo, inclusive, como mencionamos, o segundo menor livro do Antigo Testamento. Durante a nossa caminhada, meus irmãos, nós vamos sempre lembrar desse tema geral do livro do profeta Ageu, que é o seguinte, vai ser projetado ali para a gente poder acompanhar. A compreensão do plano redentivo de Deus deve determinar as prioridades nas nossas vidas. Vamos repetir juntos, irmãos, para ficar bem fixado. Este não é o tema desta mensagem, este é o tema de todo o livro de Ageu, ok? A compreensão do plano redentivo de Deus deve determinar as prioridades nas nossas vidas. Muito bem. Nas semanas anteriores, irmãos, nós vimos 2 vezes introduções ao livro e a gente está diminuindo essa introdução cada vez mais para ganhar tempo e porque a gente já fez isso, né? Então vamos dar uma relembrada apenas em alguns fatos históricos anteriores ao livro de Ageu, que nos leva até lá, e vocês vão reparar que as datas estão decrescendo, porque elas vão decrescendo até o ano 0, supostamente o ano do nascimento de Cristo, apesar que esse cálculo está um pouquinho errado, ok? Então vamos lá. Em 605 a.C., o domínio político de Nabucodonosor da Babilônia sobre Judá e sua capital, Jerusalém, começa. Em 586, o mesmo Nabucodonosor, este rei, dá um basta nas incitações à rebeldia de Jerusalém. O templo é destruído, o templo que foi construído por Salomão, e a maior parte da população é levada para o cativeiro babilônico, que, profetizado por Jeremias, devia durar 70 anos. 539, o Império Babilônico é derrubado por Ciro, o rei da Pérsia, ou melhor dizendo, da Medo-Pérsia. No ano seguinte, 538, o mesmo Ciro emite um decreto permitindo que os judeus retornem à sua terra natal para reconstruir a sua capital, a cidade de Jerusalém, e o seu templo, que havia sido completamente destruído. De um total de 2 a 3 milhões de judeus, apenas 49.897, quase 50 mil, escolhem aceitar a oferta de Ciro, retornam com o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. 536, a reconstrução do templo é iniciada, seus fundamentos, como a gente chama aqui no norte, o baldrame, é lançado. Em 534, apenas com 2 anos, a reconstrução do templo é interrompida por causa de pressões externas dos habitantes daquela região e por causa também da palavra do imperador que acreditou nas acusações contra o povo de Jerusalém. Bem, chegamos ao ano 520. Ageu profetiza em nome do Senhor dos Exércitos. E você pode fazer as contas, isso são 16 anos depois que a construção do templo já havia sido interrompida. Na semana passada, irmãos, nós já passamos pela retomada da reconstrução. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho em um resumo da mensagem que vimos até agora. Vamos lá? Em primeiro lugar, um povo derrotado, no versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 1. Aí está, irmãos, a primeira profecia de Ageu, no dia 29 de agosto do ano 520. E a profecia pode ser resumida em 2 frases. As suas casas decoradas, é Deus dizendo para o povo, a minha casa devastada, é Deus se referindo ao templo em Jerusalém. Seguindo adiante, do versículo 12 ao versículo 15, nós vemos um povo determinado, por causa da palavra, da profecia, da pregação de Ageu, resultado dessa primeira profecia, no 21º dia de setembro, eles temeram o Senhor e obedeceram ao Senhor. Essa foi a mensagem que nós terminamos na semana passada. E eles retomam a construção do templo. Hoje, irmãos, nós vamos para o capítulo 2, versículo 1 ao 9, onde vamos ver um povo agora desencorajado. E aí vamos ver a segunda profecia de Ageu, que foi no dia 17 de outubro, certo? Do ano 520. E aí ele vai falar da primeira casa gloriosa, mas a segunda casa mais gloriosa ainda. E você já vai entender, eu creio, melhor
aquilo que esse texto está querendo dizer. Bem, então é aqui que nós nos encontramos. Semana passada nós terminamos a mensagem em 2 domingos que cobriu o capítulo 1. Hoje o nosso texto nos leva ao capítulo 2, ao dia 17 de outubro do ano 520 a.C., dias depois que a reconstrução do templo havia sido retomada, na verdade 26 dias depois que a reconstrução do templo havia sido retomada em resposta à primeira profecia de Ageu. E aí eu quero convidar-nos a lermos Ageu, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 9. Creio que até agora já deu tempo de você abrir a sua Bíblia e ficar aí a postos, tanto com ela quanto com o seu boletim, para fazer as suas anotações. Ok? Estamos juntos? Amém? Acho que não, né? Amém? Ah, melhorou. Vamos ler, irmãos, a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Nesses primeiros 9 versículos, irmãos, do capítulo 2, a palavra de Deus vai nos ensinar hoje a seguinte grande ideia. As prioridades da nossa vida devem ser influenciadas pelos planos de Deus e não por nossas percepções humanas. É longa, né? Mas é necessário para você compreender o que esse texto está querendo dizer. As prioridades da nossa vida devem ser influenciadas pelos planos de Deus e não por nossas percepções humanas. Queridos, todos nós precisamos colocar algum tipo de ordem nas coisas que queremos fazer. Algumas são óbvias por causa da sua lógica, não é verdade? Ninguém diz assim, eu vou lavar a louça antes que a louça tenha sido usada. Ninguém diz, eu vou tomar um banho porque depois eu vou limpar o quintal. A ordem natural das coisas já nos ajuda a colocar esta ordem. Há uma lógica. Mas outras prioridades seguem simplesmente a nossa conveniência, gosto, conforto, ou muitas vezes as nossas ambições na vida. Trocamos o que às vezes deveria estar na frente por outras coisas, por motivos que nem sempre são tão nobres assim. Às vezes pessoas trocam o tempo com família, o investimento na família, nos filhos, por trabalho, por longas e longas horas, mais do que deveria, negligenciando o cuidado que deveria ter com a família. Portanto, as suas prioridades foram invertidas porque a ordem não foi colocada no tempo certo. Então, diante de um templo que era muito mais inferior do que o templo de Salomão, o Senhor se preocupa que o povo possa voltar a questionar a decisão de novamente priorizar a reconstrução do templo em lugar de continuar buscando os seus próprios interesses, que foi exatamente o que nós vimos no começo do capítulo 1. O Senhor dará ao povo 3 razões pelas quais eles precisam pensar que as prioridades da nossa vida devem ser influenciadas por algo superior, neste caso, os planos de Deus, e não por aquilo que nós percebemos humanamente. Porque, meus irmãos, se nós formos olhar muitas vezes para a minha condição de vida em relação, por exemplo, à condição do meu vizinho, as minhas prioridades podem ser bagunçadas.
Se eu for olhar por aquilo que eu almejava na vida, mas eu ainda não alcancei, as minhas prioridades podem ser modificadas. Coisas provisórias, coisas passageiras, precisam ser colocadas, digamos assim, em xeque, em análise, em controle, para que elas não tomem conta da nossa vida, uma vez que somos seres eternos. Somos seres que temos, sim, hoje os pés aqui no tempo e no espaço, mas a nossa verdadeira vida, Colossenses capítulo 3, está guardada em Cristo. E quando Cristo se manifestar, então, portanto, irmãos, essa a fase da eternidade, que é muito maior, deve dominar a nossa vida, enquanto nós ainda aqui estamos. E essas três razões, meus irmãos, que o Senhor vai dar, eu quero começar do versículo 1 ao versículo 5, apresentando a primeira. A convicção da presença do Senhor conosco é mais importante do que o que é externo. A convicção da presença do Senhor conosco é mais importante do que aquilo que é externo. Nosso texto começa, irmãos, como temos visto desde o começo, Ageu tem as datas das suas profecias firmadas como nenhum outro profeta no Antigo Testamento. E como já falei, neste caso nós estamos em 17 de outubro do ano 520 a.C. A obra do templo já havia sido retomada há 26 dias. Então, missão cumprida. Ageu profetizou, o povo retomou a obra, é hora dele já se aposentar. Não, aparentemente a coisa não era tão simples assim. Há, por iniciativa do Senhor, a necessidade de tratar de questões que poderiam comprometer a disposição do povo em continuar a obra e colocar em jogo as resoluções tomadas diante da primeira mensagem. O que para nós, meus irmãos, é extremamente serve de consolo, porque mostrado no Antigo Testamento que eles também precisavam de reforço diante daquilo que haviam aprendido antes, que é exatamente o que muitas vezes acontece conosco. Quantas vezes nós estamos, por exemplo, num devocional e Deus trata conosco do mesmo assunto que de repente tratou na semana anterior. E aqui, 26 dias apenas depois, Deus se preocupa que o povo seja reforçado no seu ânimo para continuar a obra que havia se disposto a fazer para Deus. Bem, nos versos 1 e 2, nós temos inicialmente, como falei, a data. Depois, temos mais uma vez a reafirmação de que não era um comentário de Ageu porque ele queria fazer, não era apenas alguém dando uma opinião, não é como hoje alguém, uma personalidade, não, era o próprio Deus falando através de seu profeta. O texto diz, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. É Deus que intervém, se antecipando para que o povo não desanime, para que o povo não mude suas prioridades, para que o povo se mantenha naquilo que ele havia prometido fazer. Ele está dirigindo o povo para que ele possa, através dos seus líderes, são os primeiros nomes que ele fala, eles possam retomar ou continuar retomando a construção que eles haviam se disposto. E, irmãos, o que o Senhor fala para o seu povo aqui? Primeiro, ele visita um problema que havia surgido 16 anos antes e que nós vemos registrado por Esdras no seu livro. O que aconteceu 16 anos antes, por ocasião do começo da construção do povo, do templo, na verdade? Olha lá, em Esdras capítulo 3, nós lemos o seguinte, versículo 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Ótimo, né? Olha o próximo versículo. Mas, sempre tem um mais, esse é o problema. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, isso aqui é o pessoal de 60, 70, 80 anos de idade, que tinham visto o antigo templo, o de Salomão, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Então, o que aconteceu, meus irmãos?
todos aqueles anos atrás, quando eles fizeram a marcação, não é assim que a gente faz com construção? A gente limpa o terreno, coloca o terreno plano, faz aquela passada da reta escavadeira, depois começa a fazer a marcação de onde vão ser as paredes, onde vai ficar a porta e assim por diante. Não é assim que faz? Quando eles viram a marcação no chão, eles já anteciparam, é isso aí que vai ser construído? Eles choraram, porque eles haviam conhecido 16 anos antes aquilo que tinha sido construído. Porque mesmo passado, irmãos, todos esses anos de interrupção das obras, e mesmo que muitos desses mais velhos, inclusive, já tivessem morrido, essa ideia, esse lamento, do ponto de vista do próprio Deus, que sonda o coração de todo mundo, ainda perseverava no coração das pessoas. E veja bem, meus irmãos, isso não é algo tão difícil de compreendermos. Como isso não iria acontecer? Porque as ruínas que marcavam o tamanho do primeiro templo, do templo de Salomão, ainda eram bastante visíveis. Ainda estavam lá, e seu tamanho ficava claro mesmo depois de que tantos anos haviam passado da destruição. E ainda tinham, meus irmãos, para eles as descrições bíblicas da majestade, da grandiosidade, da beleza daquele templo. E quando eles olhavam, inclusive, para os materiais que eles dispunham, eles já podiam deduzir que o templo não seria correspondente àqueles do passado. Então, diante dessa situação, o Senhor toma a iniciativa para que eles começassem a compreender que havia coisas mais importantes do que aquilo que eles poderiam perceber externamente, do que aquilo que eles poderiam ver com seus próprios olhos. E vejamos, irmãos, como o Senhor realmente reconhece que a percepção deles não estava errada. Realmente, o primeiro templo era esplendoroso. Realmente, o atual era nada comparado com o primeiro. É o Senhor que admite isso. É o Senhor aqui que toma a iniciativa de tratar as coisas como elas realmente são. Ele não vira para o povo e diz assim, não, vocês estão exagerando. As coisas não são assim, não. Ele de fato diz no versículo 1, no versículo 2, esse templo não é nada diante daquilo que vocês viram. Essa é uma característica, irmãos, interessante do nosso Deus. Ele não ignora a realidade dos fatos, não espera, inclusive, que nós façamos o mesmo, não. O que é ruim, é realmente ruim. A solução das coisas, meus irmãos, não é dizer que o que está difícil não está, é encarar de frente, é assumir a realidade. O nosso Deus não irá enfeitar as coisas, nem espera de novo que nós façamos o mesmo. Mas uma coisa, meus irmãos, que o Senhor não aceita, apesar dele tratar o ruim, o difícil como realmente é um pessimismo irrealista. O que é isso? Eu tive que criar a expressão para poder explicar. O que é um pessimismo irrealista? Por exemplo, é Elias dizendo para o Senhor que ele era o único profeta que havia sobrado de Israel e por isso estava escondido de Jezabel em uma caverna. O que havia acontecido com Elias, meus irmãos, poucos minutos antes? Ele havia, no Monte Carmelo, enfrentado os falsos profetas de Baal e Astarote, às centenas. Deus havia respondido com fogo do céu, tudo aquilo havia acontecido e agora ele estava escondido, porque Jezabel havia jurado a Elias de morte. E diante disso, meus irmãos, olha o que o Senhor diz. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Você encontra isso em 1 de Reis 19, 18. Ou seja, o que Deus faz com Elias? Deus, ele não reinterpreta, ele mostra como a realidade realmente é. Porque ele estava em um pessimismo irrealista. As coisas podem estar ruins, as coisas podem estar difíceis, mas muitas vezes, meus irmãos, é nós que colocamos várias camadas de óculos escuros e não enxergamos as coisas como elas realmente ou realmente são. E fazendo isso, irmãos, Deus mostrou ao seu profeta que as coisas não eram como ele achava. Mas aqui no nosso texto, não há exageros. Há constatação de fatos, tanto da parte do povo como da parte de Deus. Mas ainda assim, por causa desses fatos, havia o perigo de que eles tomassem um rumo pessimista, que eles desanimassem diante da obra tão pequena daquilo que havia antes. E realmente, meus irmãos, esse segundo tempo era como nada em comparação ao anterior. Porém, isso não é um argumento para desânimo e não servia para definir as ações do povo. Mesmo diante das piores situações, nós não devemos olhar para elas, mas para o nosso Deus.
Porque outra coisa, meus irmãos, em segundo lugar que Deus fala aqui no verso 4, diante de um cenário desanimador, o Senhor fala com Zorobabel, fala com Josué, fala com o restante do povo, e em lugar de dizer, está ruim mesmo, está difícil mesmo, olha qual é a palavra do Senhor para o povo diante daquela situação. Coragem, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Coragem ao trabalho, ó povo da terra. O Senhor, meus irmãos, repete o que havia falado lá no capítulo 1, versículo 13. Cerca de 3 semanas antes, ele havia dito praticamente a mesma coisa. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Nós, os seres humanos, irmãos, podemos olhar para isso de uma maneira até comum e sem importância. Deus está comigo. Vai com Deus. Mas, meus irmãos, se você olhar na palavra do Senhor, ele repete essa expressão diversas e diversas vezes. Em muitas ocasiões onde os seus servos, especialmente aqueles que ele chamava para tarefas especiais, estavam diante de um grande desafio, o Senhor garantia a esses homens, eu estou com vocês. Isso vai ser uma expressão comum e sem importância somente se eu não entender o que a presença de Deus significa na minha vida. Somente se nós não compreendermos como indivíduos e como igreja, irmãos, o que a presença de Deus significa na nossa vida. Quando o povo de Deus desagrada ao Senhor lá no deserto, Deus vira para Moisés dizendo, Moisés, eu já estou cheio deste povo, deixa eu destruí-lo e começar tudo com você de novo. E Moisés intercede pelo povo. Lembra desse texto? Aí Deus diz assim, ok, então não vou destruir o povo não, mas eu não vou com vocês. Vocês vão para a terra que eu prometi, mas eu não vou no meio de vocês. Aí Moisés entra em pânico. E diz, Senhor, não faça isso. O que nos distingue, o que nos separa, o que nos diferencia dos outros povos? Nós vamos ser mais um povo como qualquer outro, porque o Senhor é que diferencia a cada um de nós e ao teu povo dos outros povos. Irmãos, a mesma coisa é a realidade na minha e na sua vida, na vida da Igreja de Cristo. Não há absolutamente nenhuma instituição, organização ou agrupamento humano que se iguale à Igreja de Cristo. A presença do Senhor é que faz diferença. Quando o próprio Moisés já é morto, Josué ocupa o seu lugar. E adivinha o que ele ouve, meus irmãos, da boca do Senhor em Josué capítulo 1, versículo 5. Olha só. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E no Novo Testamento? Em Atos capítulo 18, o apóstolo Paulo pregava na difícil cidade de Corinto. Cidade complicada, que depois veio a ser também uma igreja complicada. Ele enfrentava, inclusive, nesse ponto, a oposição dos judeus. Ou enfrentaria a oposição dos judeus que o levaria até o tribunal. Sabendo disso, o Senhor Jesus se antecipa e no versículo 9 ele fala o seguinte, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. Ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Atos 18, 9 e 10. Nada dessas coisas, irmãos, era novidade para Paulo. Nada disso é novidade para nós. Porque o próprio Senhor Jesus, numa das suas despedidas e uma das suas últimas palavras, na famosa passagem do Ide, em Mateus capítulo 28, como é que ele termina o texto? Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Foram palavras de garantia da sua presença constante ao nosso redor. Eu quero, meu irmão, essa noite, antes de nós terminarmos este ponto, que você absorva isso. A convicção da presença do Senhor conosco é mais importante do que aquilo que nós vemos nas nossas circunstâncias. É mais importante que o diagnóstico, é mais importante que a fala do seu chefe, é mais importante do que aquela questão financeira de surpresa, é mais importante do que o que quer que seja. Deus garante, eu estou passando com você por absolutamente tudo. No Antigo Testamento ele chega a dizer, se você passar pelas águas, eu estarei com você. Se você passar pelo fogo, eu estarei com você. Eu vejo, meus irmãos, nosso Deus se desdobrando no Antigo e no Novo Testamento, para que hoje nós possamos ter a garantia de que absolutamente nunca estaremos sozinhos. Algo interessante, meus irmãos,
nessa fala do Senhor também, nessas expressões que o Senhor usa para fortalecê-los e animá-los na continuação da reconstrução do segundo templo, é que isso já foi usado antes. E eu, como não acredito em coincidência, meus irmãos, eu fui verificar se isso era uma coisa só do português. Não é. No próprio texto original em hebraico são as mesmas palavras. Coragem, trabalho, não tenha medo. São as mesmas palavras no hebraico que Davi falou para o seu filho Salomão quando passa para ele a responsabilidade de construção do primeiro templo. Olha o texto, 1 Crônicas 28, 20. Lembra quem escreveu Crônicas, mas guarda aí. E acrescentou, isso é Davi dizendo, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Já lembrou quem escreveu 1 Crônicas? Esdras, contemporâneo de Ageu. Meus irmãos, impressionante como a palavra de Deus vai se encaixando uma coisa com a outra. O Senhor nosso Deus sabia que essas palavras estavam na memória do povo. Eles sabiam que o povo lembraria que essas palavras foram as mesmas ditas por ocasião da construção do templo séculos antes. E essas palavras foram registradas nos dias de Ageu por Esdras, porque ele faz uma nova narrativa, uma nova cópia de tudo aquilo que havia acontecido. E aí, meus irmãos, Deus promete abençoar, se eles respondessem com coragem, com trabalho, o primeiro templo, e a mesma coisa iria fazer agora na construção do segundo templo. Sabe o que isso me comunica, irmãos? A consistência do nosso Deus. Que o nosso Deus sempre age da mesma maneira. Quando Ele deseja, meus irmãos, nos incentivar aquilo que Ele promete para A, Ele também promete para B. Ele não tem preferidos. Ele não tem situações diferentes. Você vê em diversas narrativas na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, Deus afirmando, se relacionando com o povo, de que os eventos que estão acontecendo agora vão estar sob o cuidado dEle, sob a presença dEle. Nós precisamos apenas ter coragem e trabalhar e fazer aquilo que o nosso Deus espera. É por isso, meus irmãos, que no nosso texto, repare só, para reforçar ao povo de que o nosso Deus não muda, ele termina voltando ao êxodo do Egito. Está no texto aí. A relação de aliança entre Deus e o seu povo foi lembrada aqui, irmãos, também para incentivá-los na reconstrução. Por quê? O Senhor os tranquilizou e os encorajou a não terem medo. E uma vez que Ele estava com eles durante todo esse tempo, Ele estaria com eles agora. Ele esteve com o povo no momento mais difícil, que foi a escravidão no Egito, onde Ele teve que operar grandes sinais e milagres, como as 10 pragas e abrir o Mar Vermelho. E Deus está falando, lembra da aliança que eu fiz com vocês? Ela ainda está valendo e eu ainda estou com vocês. Vocês podem ficar calmos e seguros e não sejam influenciados por aquilo que vocês estão vendo. E o mesmo, irmãos, vale para nós hoje. A Igreja de Cristo precisa compreender, irmãos, não há absolutamente nada que nós precisamos temer. Hoje, inclusive, de manhã, como parte do nosso estudo, nós lembramos da frase do ex-presidente americano do passado, não há nada que precisamos temer a não ser o próprio medo. E é verdade, meus irmãos, não há absolutamente nada, material ou espiritual, que nós precisamos temer. Eu e minha esposa estávamos vendo uma foto de casas antigas no Facebook hoje à tarde, e aquelas casas com longas escadarias de madeira, aquela coisa que você provavelmente se perde dentro da casa. Era baratinha, custava só $750 mil, mas eu estou sem trocado agora, resolvi não investir. Linda casa, linda. E ela brincou assim, você anda nessa casa, vai acabar ter medo de assombração, uma coisa assim, né? Aí eu brinquei de volta, a assombração que tem que ter medo da gente, porque o espírito que habita em mim tem que fazer diabo correr, tem que fazer demônio ir embora, porque fantasma não existe, né, irmãos? Meu ponto aqui, meus irmãos, é que quando olhamos para a palavra de Deus, a gente vê a segurança de vida que nós temos, mesmo quando temos notícias ruins, mesmo quando temos notícias difíceis na nossa vida, porque fazem parte da nossa vida. A fobia deve ser algo estranho para quem é guardado por um Deus cuja presença é garantida para nós. Um Deus que diz o que para nós?
eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós não adoramos, irmãos, eu quero só destacar isso nós passarmos adiante. Nós não adoramos um Deus distante. Quando nós falamos que nós estamos, inclusive, ansiosos, esperando a volta de Jesus, não é como se ele não estivesse aqui, nós estamos esperando a volta física, visível de Jesus. Mas nós acabamos de cantar momentos atrás, nós acabamos de celebrar a ceia, e aquele que nós estamos lembrando o nome, aquele que nós estamos adorando, está aqui. Ele não é uma ideia, ele não é um conceito, ele não é alguém que nós esperamos, ele é alguém que nós nos relacionamos. E a sua presença é a garantia de que tudo mais faz mais sentido por causa disso. Bem, além da sua presença, irmãos, o Senhor continua o seu objetivo de fortalecer o povo ao deixar claro que ele não apenas estaria com eles. Porque isso, irmãos, sejamos sinceros, qualquer um pode prometer. Qualquer um pode dizer, olha, eu vou estar com você porque você deve é. Por exemplo, um homem bem magrinho, bem franzino, bem fraquinho, pode dizer para a sua amada, olha, nós vamos nesse lugar bem perigoso, mas pode ficar tranquilo que eu vou lhe proteger. Mas ele vai proteger mesmo? Ele tem condição de proteger? Não. Quer ver uma outra coisa que eu pensei? Já pensou se a Ucrânia recebe uma mensagem do Brasil que a gente vai apoiá-la na guerra contra a Rússia? O presidente da Ucrânia vai dizer assim, tem mais ninguém não? Logo vocês. Por outro lado, se ela recebesse uma oferta da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, com certeza eles ficariam animados, porque teriam maior chance de ganhar essa guerra tão triste que está acontecendo agora. Qual é o meu ponto agora, meus irmãos? Qual é o assunto que Deus vai colocar aqui? É a palavra poder. O homem franzino não tem poder físico para defender a sua amada num lugar perigoso. O Brasil não tem poder bélico para ajudar a Ucrânia na guerra. Mas este não é o caso do nosso Deus. Em segundo lugar, a segunda razão que Deus nos dá é a seguinte: a convicção do poder do Senhor suplanta o impacto do que é externo. Primeira presença, agora o poder do nosso Deus. É o que nós encontramos, irmãos, do versículo 6 até o versículo 8. Repare que novamente no versículo 6, Ageu começa apresentando o Senhor com esse título de poder que ele usa abundantemente nesse pequeno livro. É o Senhor dos Exércitos todo o tempo. Para mostrar, irmãos, a segurança que eles podiam ter, que o Deus que estava trazendo essas palavras para eles era um Deus que poderia garantir que iria realizar o que estava prometendo. É um Deus poderoso. E essa é uma das expressões mais usadas na Bíblia para falar do poder do nosso Deus. Além, é claro, de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E o Senhor dos Exércitos, no texto, afirma que, dentro de pouco tempo, que é uma expressão que precisa ser explicada, ele não estava dizendo que ele ia fazer uma coisa na semana que vem ou dali a alguns minutos. Essa expressão, meus irmãos, traz a ideia de um tempo de ocorrência indeterminado, porém iminente. Quando ele fala, meus irmãos, dentro de pouco tempo, ele não está determinando que fará em tantos meses ou séculos que seja, mas quando tudo estiver no lugar, em pouco tempo ele agirá. Porque o tempo em si não é importante, mas assim o que Deus vai fazer. E o que ele vai fazer nós encontramos nas expressões no resto do versículo 6 e no começo do versículo 7. Fala sobre tremer coisas que são muito maiores do que nós, seres humanos, podemos impactar. O céu, a terra, o mar. Somente Deus, irmãos, pode impactar todas essas coisas, inclusive os continentes e as nações. Deus está afirmando para o seu povo, para a pequena nação de Judá. Quantas pessoas mesmo, irmãos? 50 mil. Nem isso. Bem, talvez tenha mais gente, porque nasceu neném. Se é como a nossa igreja, já devia estar com 60 mil aí, pelo menos. O ponto aqui, meus irmãos, essa é uma pequena nação. Tem vilas no Brasil maiores do que o povo de Jerusalém, do que a população de Jerusalém. E a essa população tão frágil, tão vulnerável, Deus diz, eu sou aquele que vou fazer tremer todas as coisas com o meu poder. O que o Senhor está dizendo ao seu povo é que haverá um tempo de intervenção do Senhor na história e em que todas as coisas que são tomadas como firmes e absolutas e intocáveis serão sacudidas por aquele único que tem poder o suficiente para isso.
as nossas aparências, irmãos, as nossas impressões externas e o impacto daquilo na nossa vida perdem o poder, perdem o impacto, perdem o vulto diante daquilo que é o nosso Deus, diante do poder que Ele tem sobre a história. Quando nós estudamos, meus irmãos, inclusive o livro de Daniel, nós vemos como o Senhor mostra ao seu profeta a ordem dos próximos impérios que virão sobre o planeta. Quando Daniel recebe a sua profecia, meus irmãos, a Medo-Pérsia era uma pequena nação. A Babilônia reinava, era o Império Babilônico. E aí Deus fala para Daniel que depois da Babilônia viria a Medo-Pérsia, e Deus acertou. Ele fala para Daniel que depois da Medo-Pérsia viria a Grécia, e Deus acertou. E que depois viriam os romanos, e Deus acertou. Mas como é que essa profecia termina mesmo, irmãos? É a estátua de Nabucodonosor, se você está tentando lembrar. Então viu uma pedra, uma grande rocha, cortada não por mão humana, e ela derrubou a estátua com todos os impérios do mundo. E essa pedra é o quê? É um reino que nunca terá fim. Esse é o reino do nosso Deus. Desse Deus poderoso que está se revelando para o seu povo aqui através de Ageu. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, irmãos: Judá, Jerusalém, não se impressione com o tamanho desprezível deste templo. O tamanho dele não é importante, mas sim o que eu, o Senhor, farei na história. E esse pequeno templo tem um papel fundamental nos meus propósitos eternos. O que o texto está dizendo para nós, meus irmãos, é que o Senhor vai usar aquele esforço que eles tinham, que o Senhor ia usar aquela reconstrução tão simples que eles estavam fazendo, para um enorme propósito, que tinha a ver com o quê? Lembra do tema do nosso livro? Com os propósitos do plano redentivo de Deus. Aquilo que era maior do que eles poderiam compreender, aquilo que era maior do que eles poderiam entender agora. Porém, nós hoje, irmãos, temos confirmação ainda maior quanto a essa garantia do Senhor em tremer tudo no futuro, no fim de todas as coisas. Nós encontramos no Novo Testamento o mesmo texto de Ageu sendo usado na carta aos Hebreus, capítulo 12. Olha que interessante. Em Hebreus 12, 26 a 29, nós lemos: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam uma remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O autor de Hebreus, meus irmãos, vai lá 500 anos antes na profecia de Ageu e diz: o Senhor já começou a fazer isso, e é claro, através do ministério de Cristo Jesus. Isso que o autor de Hebreus escreve não tinha como ser totalmente claro para os leitores de Ageu. Como pode ficar para nós, hoje, que temos tanto Ageu como o livro de Hebreus? Mas na essência, meus irmãos, fica claro que o Senhor dos Exércitos está declarando o seu poder sobre o mundo e sobre a história. Povo de Jerusalém, não se abalam porque o templo é pequenininho. O que eu vou fazer, diz o Senhor, é tremendo, é maior e vai deixar todos surpresos com o que eu vou agir. E Deus continua afirmando isso, irmãos, no final do verso 7 e no verso 8. No fim dos tempos, haverá mais um templo a ser construído. Ezequiel profetizou sobre ele a partir do capítulo 4 da sua profecia. A gente não tem tempo para ler, mas Ezequiel, irmãos, não poderia estar falando desse templo dos dias de Ageu. Ele não poderia falar nem do templo quando Herodes o ampliou. Ele está falando de um templo futuro. Ou seja, o Senhor está mostrando há muito mais na história que vai acontecer. O que isso ensina para nós, meus irmãos? A tranquilidade de que a nossa limitada vida, e como passa rápido, não é verdade? É apenas um ponto naquilo que o nosso Deus está escrevendo na história, que está tudo sob o controle dele. Às vezes, irmãos, quando nossa vida já está mais adiantada, como a daqueles que vos fala, a gente começa a ficar preocupado com o futuro e especialmente com o que vai acontecer depois. Aí eu fiquei pensando, irmão, sobre essa preocupação e fiquei pensando nos irmãos admiráveis que vieram antes de nós. Deram a sua contribuição, cumpriram o seu papel, fizeram a sua parte no plano redentivo de Deus e descansaram. Quem continua mantendo tudo andando?
Quem continua cumprindo os propósitos do Senhor? Ele mesmo. Ele continua fazendo, e é isso que ele está dizendo para o seu povo. Ele vai continuar abençoando o andamento da obra que ele começou até o tempo final, que é obviamente aquilo que nós esperamos. Meus irmãos, tudo isso nos importa porque vemos que como Deus trata Judá e Jerusalém, que eles não precisavam temer os inimigos, que eles não precisavam ficar desanimados por causa de uma obra tão pequena diante daquilo suntuoso do passado. Nós podemos também, meus irmãos, olhar para a obra que nós estamos fazendo, para a vida que nós estamos vivendo, desde que estejamos vivendo em obediência e dizer: Senhor, pega os meus pães e peixinhos e multiplica. Usa pelo teu poder aquilo que eu tenho para a tua glória. Porque já pensou, meus irmãos, Deus não chamou todos nós para sermos famosos. Deus não chamou todos nós para sermos um Billy Graham da vida. Deus não chamou todos nós para sermos uma personalidade da história do cristianismo. Mas Deus espera, meus irmãos, que nós possamos usar as nossas vidas nos limites que nós temos, naquilo que nós podemos dispor para Ele. E com o poder dEle, e nós já temos a presença dita antes, nós possamos servi-lo. Para tanto, as nossas prioridades precisam estar em ordem. O que temos visto, meus irmãos, nas últimas 3 semanas, das últimas 3 mensagens, é que colocamos as nossas prioridades em ordem. Somos reanimados pelo Senhor diante das dificuldades e limitações que enfrentamos. E nessa palavra do Senhor para nós, Ele traz a sua presença e o seu poder para que nós possamos continuar adiante com as prioridades no lugar correto. Eu não sei como tem sido a sua vida nessas últimas 3 semanas. Eu já venho examinando esse texto há um pouco mais de tempo do que vocês. Mas, meus irmãos, eu espero que Deus esteja tratando conosco de como a nossa vida está ordenada, em todas as áreas, no nosso tempo, nos nossos recursos materiais, nos nossos talentos, nossos dons, como eu tenho colocado a minha vida à disposição do meu Senhor. Porque, meus irmãos, Deus não pode ser um apêndice. Deus não pode ser um departamento da nossa vida. Caso contrário, nós vamos acabar como o povo de Jerusalém, cuidando das nossas casas de fino acabamento, em lugar de colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar. Por isso, meus irmãos, para nos incentivar, Deus traz a sua presença, Deus traz o seu poder, Ele vai trazer em terceiro lugar mais um reforço para que possamos continuar animados na obra do Senhor, porque Ele não terminou ainda. Como eu disse, Ele garantiu sua presença, relembrando que se trata de algo prometido desde o começo da sua aliança conosco e com Israel. Ele garantiu seu poder, que suplantava tudo, que lhes dava a segurança de que nada faltaria e nada lhes aconteceria diante do Deus poderoso que guarda o seu povo. E agora? Nosso último verso, mesmo que não seja de uma forma totalmente clara e evidente, o Senhor traz uma promessa por meio da profecia de Ageu. Presença, poder, promessa. Guarde essas 3 palavras da noite de hoje. As mesmas coisas, irmãos, estão em Cristo Jesus presente na nossa vida. Presença do Senhor, estarei sempre com vocês. O poder dele que age em nosso favor. E agora, finalmente, a sua promessa, ou suas promessas para nós a cada dia. Nosso terceiro ponto é o seguinte: a convicção das promessas do Senhor remove nossas prioridades daquilo que é externo. Quando nós pensamos, irmãos, naquilo que Ele tem nos prometido, aquilo que nós às vezes gastamos tanto nosso tempo, tanta nossa vida e investimos, perde valor, perde significado, perde a prioridade na nossa vida. Mas antes de nós iniciarmos, irmãos, falar realmente do nosso texto, eu preciso primeiro eliminar aquilo que o texto não fala. Eu queria que isso não fosse necessário, mas infelizmente alguém inventou isso no meio cristão, no meio evangélico, e a gente precisa tratar disso para que você, se já cometeu este erro, nunca mais cometa na sua vida. Creio que a maioria de nós já ouviu a expressão: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quem já ouviu essa expressão em algum lugar que não seja claro na Bíblia? Muito bem. E principalmente você já deve ter ouvido essa expressão aplicada às mais diversas e questionáveis situações. Porém, mesmo, meus irmãos, em um sentido o mais amplo
e mesmo com a maior licença poética que alguém possa usar, esses usos geralmente estão completamente errados. Este texto tem um e apenas um significado, Ageu 2:9. Qual é? É uma comparação entre o segundo e o primeiro templos de Jerusalém. E ponto final. Acabou. É uma comparação com uma promessa. Passou disso, é invencionice. É invencionice hermenêutica, como um amigo meu fala. Portanto, não podemos usar para dizer que a glória da nova sede da comunidade Batista Videira será maior do que a glória desta sede. É bonito, né? Isso deve até ajudar a pessoa a dar oferta. Irmãos, a glória da nova sede aqui. Não, o texto não fala sobre isso. Não serve para dizer, meus irmãos, que as bênçãos desse novo emprego serão maiores que a bênção do emprego anterior. Você acha que eu estou exagerando, irmãos? Eu estou tirando coisas que eu já ouvi. Alguém conseguiu um emprego, né, e está inseguro sobre aquele emprego, aí chega o irmão, a glória deste emprego será maior. Não tem nada a ver com a Bíblia isso, irmãos. Isso é a famosa profetada, adivinhação. E fica pior, quer ouvir? A bênção do segundo casamento será maior do que a bênção do primeiro. Gente que abandona o seu cônjuge, que adultera, aí depois põe nas redes sociais que o seu novo casamento será mais glorioso do que o primeiro, e aí usa o texto bíblico para tanto. O ponto aqui, meus irmãos, é que o texto é tão simples, porque as pessoas complicam, inclusive fazem música. A cantora Fernanda Brum fez a música Glória da Segunda Casa, que não tem absolutamente nada a ver com o que as Escrituras falam. E vez após vez, meus irmãos, o texto é esquecido. Mas o nosso texto possui um significado. E é este que deve nos importar. E é este que deve carregar o assim diz o Senhor para a nossa vida. Pastor, mas a Bíblia não tem um significado espiritual? Não, irmãos. Ela tem um significado do texto. Do que ele foi escrito e para o objetivo que ele foi escrito. Porque caso contrário, a gente não tem limite do que a Bíblia supostamente estaria dizendo. Deixa eu dar um exemplo para você. Então Davi foi ao ribeiro e pegou 5 pedrinhas. E aí o pregador não preparou a mensagem direito, quer enrolar, aí diz, é a pedrinha da oração, é a pedrinha da palavra, é a pedrinha do evangelismo, é a pedrinha da comunhão, é a pedrinha do dízimo. Ele lembrou no final. Não tem nada a ver com o texto bíblico, irmãos. Por que ele pegou 5 pedrinhas? Porque não pegou 4. Por que ele pegou 5 pedrinhas? Porque não precisava de 6. Ponto, meus irmãos, é que o que a Bíblia diz não pode ser travestido segundo o nosso gosto, e muito menos segundo o nosso bel prazer. Então, vamos para o texto? Vamos lá. Uma das razões principais, meus irmãos, porque o templo de Salomão, o primeiro templo, era tão suntuoso, era tão grandioso, é para que ele refletisse a grandiosidade da pessoa de Deus. Isto é, fosse algo que glorificasse o Deus eterno, o Deus de Israel. Por isso que ele era tão bonito. Ele era realmente monstruoso. Ele tinha painéis de madeira nobre revestindo as paredes. Ele tinha revestimento de ouro por cima desses painéis. Os utensílios eram feitos de bronze puro polido. E com tamanha beleza, em 2 Samuel 7,13, Deus avisa a Davi que seu filho iria construir o templo. E olha como ele fala, será ele, seu filho, quem construirá um templo em honra ao meu nome. Irmãos, essa expressão em honra ao meu nome acontece dezenas de vezes se referindo ao templo. Porque é bom lembrar, meus irmãos, que o templo de Jerusalém não era um lugar de reunião, como nós temos hoje um lugar de reunião, certo? Ninguém entrava lá. Você levava a sua oferta e quem operava, quem trabalhava, quem entrava no templo era apenas os levitas, os sacerdotes, e no último lugar apenas o sumo sacerdote. E este lugar então era feito dessa maneira, para a glória, para a honra do nome do Senhor. Ou seja, o templo não tinha nada a ver com o nome de Israel. Não era para que as nações invejassem Israel ou para que Israel se vangloriasse de ter um lindo símbolo religioso. É muito provável, talvez, que muitos fizeram isso, mas esse não era o objetivo que havia sido feito. Porque, aliás, meus irmãos, é uma falha humana normal
tomar aquilo que foi criado para a glória de Deus e transformar em algo para a nossa própria glória e prazer. Então é muito provável que o povo de Israel fez isso com o templo em Jerusalém, mas não era esse o objetivo. Aquela suntuosidade, aquele tamanho, aquela beleza, contudo, não estariam presentes no segundo templo, nos dias de Ageu. E por quê, irmãos? A razão é porque o Senhor estava direcionando a história da redenção, o plano redentivo que está no tema geral do nosso livro, estava modificando agora para que ele pudesse apontar para o cumprimento da sua promessa. Promessa que começa, irmãos, lá no Éden. Promessa, meus irmãos, que vem dizer que o descendente da mulher, descendente com D maiúsculo, viria para esmagar a cabeça do descendente de Satanás, que é o pecado e a morte. Ou seja, Deus estava direcionando a história para o seu cumprimento, para chegar aonde ele desejava. E tal como disse antes, irmãos, os judeus nos dias de Ageu, provavelmente o próprio Ageu, ele não tem a compreensão completa de tudo isso. A realidade profética não era clara para eles como é para nós. Porém, realmente a glória deste novo e simples segundo templo foi muito maior do que a antiga. E não porque ele foi embelezado anos depois pelo rei Herodes. Essa não é a razão. 500 anos depois, o rei Herodes, o Grande, começa a embelezar o reino o templo agora construído por Ageu. Mas essa não é a razão pela qual esse templo é melhor. A razão dessa afirmação do Senhor, meus irmãos, no versículo 9, nós vemos cumprido no Evangelho de Lucas, por exemplo. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, acontece um evento onde os pais de Jesus levam até o templo para ser circuncidado. Olha o que acontece lá, irmãos. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Isto é, o levaram a este mesmo templo, cuja reconstrução começara por causa da palavra do Senhor, por meio do seu profeta Ageu. E aí, meus irmãos, se cumpre o que está no versículo 9. A glória deste novo templo será maior do que aquela glória do antigo. Realmente foi. Aliás, para remover qualquer dúvida, meus irmãos, de que está se falando do Senhor Jesus, ele vai falar o seguinte em Mateus 12, 9. Eu lhes digo que aqui está, falando de si mesmo, aquele que é maior do que o templo. Ou seja, a promessa dada ao povo de Ageu naqueles dias já se cumpriu no templo de Jerusalém quando Jesus ali entrou. E nós, irmãos? Porque mesmo, meus irmãos, que essa promessa que esteja aqui seja algo do passado, o princípio é o mesmo. Nós somos um povo repleto de promessas. Esta semana, a palavra promessas e o conceito passou no nosso devocional. Lembra? E algumas irmãs que estavam fazendo devocional, não da nossa igreja, mandaram mensagem. E a mensagem perguntava mais ou menos assim: pastor, eu sei algumas promessas que Deus tinha para o povo de Israel. A terra prometida, a nação, a prosperidade, isso e aquilo. Mas e nós? Meus irmãos, é verdade. Deus não prometeu para a gente nem um palmo de terra. Desculpa, viu? O pessoal que está aí querendo comprar um terreninho para construir, Deus não prometeu. Deus não prometeu para nós uma conta poupuda. Desculpa aí de novo, essa promessa não existe para a igreja. Deus não prometeu para nós nem mesmo a fertilidade que prometeu ao povo de Israel. Lembra? A sua mulher terá muitos filhos. Isso está lá no Antigo Testamento. Então o que nos resta? O que nos resta, meus irmãos, é olhar para a eternidade. O que nos resta, meus irmãos, é a promessa da presença, do poder de Deus e de todas as suas outras promessas conosco. O que nos resta, meus irmãos, é a convicção de que o Senhor está conosco o tempo todo. De que a promessa que Ele dá no final do nosso texto, neste lugar estabelecerei a paz, o Senhor dos Exércitos já cumpriu na nossa vida. Nós temos paz com Deus através de Cristo Jesus. Ou seja, às vezes nós lamentamos, irmãos, porque de repente estamos orando por um projeto, estamos orando por uma coisa que queremos na nossa vida, e a resposta de Deus ou não vem, ou ela é um categórico não. Mas a nossa insatisfação diminui a grandiosa obra que o Senhor tem feito na nossa vida. Talvez você sonhava em ser alguém desde pequeno.
Talvez você sonhava em alcançar algo por muito tempo. Os sonhos são bons, irmãos, eles não são ruins. Tem gente que sonha casar, constituir uma família, ótimo. Mas nós precisamos aprender, meus irmãos, a colocar também, em termos de prioridades, os nossos sonhos debaixo dos propósitos do Senhor. Muitas vezes Deus vai dizer para você, olha, o seu sonho ele não é pecaminoso. O seu sonho não é uma coisa ruim. Aquilo que você almeja e projeta para a sua vida não é algo ruim. Mas não é aquilo que eu desejo para você. E Deus vai construindo, irmãos, a nossa história. E nós vamos sendo abençoados por aquilo que Deus vai fazendo, desde que as nossas prioridades estejam no lugar correto. Quando eu estava no seminário, eu já contei essa história para os irmãos, inclusive para ilustrar aqui no ensino na EBD, um homem se aproximou de mim. Eu estava em Jundiaí, trabalhando numa igreja, Igreja Batista do Redentor, e o homem chegou para mim no final do culto e disse assim, jovem, o senhor me diz que você vai ser um pregador para pessoas de muito dinheiro. E você vai pregar nas coberturas de São Paulo. Eu já não gostei, irmãos, porque eu não gosto muito da cidade de São Paulo. Já ficou ruim aí para mim. Mas eu ouvi atentamente, respeitosamente, disse ok. Para quem não sabe, aqui é Roraima. Absolutamente nada do que aquele homem disse naquele dia se cumpriu. Era mais uma daquelas profetadas que a pessoa dá, não vinda do Senhor, mas felizmente do seu próprio coração. Coisa que no Antigo Testamento o classificaria como falso profeta. Onde eu quero chegar, meus irmãos? Quantas vezes situações assim, quer seja inclusive revestidas de espiritualidade, vêm à nossa vida e nós apostamos todas as nossas fichas naquilo. Aí alguém me liga, verão de 1996, pastor, temos um convite para o senhor vir trabalhar aqui em Roraima. Eu não posso, porque eu tenho uma profecia que eu vou para as coberturas em São Paulo. Obviamente, meus irmãos, eu não estava aguardando que nada disso se cumprisse, ou colocando as minhas fichas nisso. Meu ponto é que quantas vezes deixamos de fazer aquilo que Deus deseja, porque insistimos nos nossos projetos. Insistimos naquilo que queremos. Insistimos, muitas vezes, nos nossos sonhos. A nossa compreensão é muito maior do que o público de Ageu teve sobre esse texto. Porque nós já sabemos, 2.540 anos depois, tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que Ele já criou e já realizou em nosso favor. Então, irmãos, enquanto nós vivemos corretamente, que nós possamos viver como Paulo nos advertiu, sobre como encararmos a nossa vida aqui, em face da realidade de que nós somos seres eternos. E que a nossa vida precisa, apesar de acordarmos amanhã cedo, ir para o trabalho, cumprir nossos compromissos, pagar nossos impostos, a nossa vida está firmada na eternidade, na derradeira e final promessa que o nosso Deus nos fez. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 5. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Olha, Paulo fala nada sobre conquistas materiais, humanas, terrenas, tudo na eternidade. Aí ele diz, enquanto esse dia não chega, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, neste corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Por quê? Vivemos por fé e não pelo que vemos. É isso que Deus está falando para o povo no tempo de Ageu. Viva pela fé na minha presença, no meu poder e das minhas promessas. Tudo a gente encontra nesse texto de Paulo também. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos.
Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Queridos irmãos, eu tenho tentado nesta mensagem apontar para nós: tenha equilíbrio, coloque em prioridade correta a sua vida aqui, em face da realidade da eternidade. Nós somos seres eternos. Aqueles que já foram antes de nós, tantos queridos, parentes, irmãos em Cristo, já experimentam aquilo que hoje estamos falando como promessa, já é realidade na vida deles. Que nós possamos, irmãos, deixar a eternidade invadir a nossa vida. Há um tempo atrás eu comecei a me questionar: Senhor, por que essas pessoas que o Senhor usou na história se diferenciavam tanto? Por que às vezes nós olhamos para a vida desses chamados, digamos, vultos da história da igreja, da história do cristianismo, a gente se admira? Por que George Whitefield era desse jeito? Por que Spurgeon era desse jeito? E chegando mais perto, a gente vê irmãos queridos. Qual a diferença? A diferença, meus irmãos, é que eles viviam o céu aqui. A diferença é que eles viviam a eternidade aqui. Aquilo que Deus promete, como sua presença, seu poder e suas promessas, eles viviam aqui. E assim, para pegar uma carona na mensagem na EBD de hoje, eles eram livres do medo. Eles tinham orgulho tratado na sua vida, porque Deus estava presente com as suas promessas, com o seu poder, com a sua presença. As prioridades da nossa vida devem ser influenciadas pelos planos de Deus e não por nossas percepções humanas. Assim tem sido a sua vida, meu querido. Amanhã você vai acordar para trabalhar, isso faz parte. Você precisa. Mas a sua vida tem sido regida pela eternidade. Para os trabalhadores da Jerusalém de 2.540 anos atrás, 43 anos atrás, para ser mais preciso, Deus disse para eles: vocês estão fazendo quase um barracãozinho. Esse templo é uma coisa nada. Mas creia. Creia. A minha promessa, meu poder, minha presença, minha promessa, meu poder e minha promessa estão aqui, sendo realizada através do que vocês estão fazendo. É a mesma coisa, meu querido, vale para você. Mas se você está conosco hoje e você não conhece a Cristo como Senhor e Salvador, você precisa entregar a sua vida para que Ele comece a usar a sua vida também para a história que Ele está escrevendo. Por quê? Porque o final já está pronto. E o reino deste mundo será do Senhor e do seu Cristo. Deus querido, muito obrigado porque podemos andar por fé. Fé na Tua palavra, fé na Tua presença, poder e promessa a cada dia nas nossas vidas. Nosso corpo que envelhece, a saúde que falta, nossos recursos financeiros limitados, nada disso define a nossa vida. Somos seres eternos, garantidos pela pessoa de Cristo Jesus, que deu a sua vida por cada um de nós. Muito obrigado a Deus essa noite pela Tua palavra, texto tão curto, mas tão rico, onde o Senhor se antecipa exortando e animando o seu povo para que eles possam se manter firmes no trabalho que estavam fazendo, crendo que Deus estava com eles. Muito obrigado, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.